Oremos então. Nosso amado Deus, eterno Pai, majestoso Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para estudar sobre o teu grande amor. Estudar sobre essa carta de amor que o Senhor fez para nós, para que assim nós possamos entender os teus preceitos, o teu cuidado, o teu carinho para com o homem. Sabemos que o teu intuito é tão somente amar e salvar todos aqueles que creem em teu nome. E nós, por isso, depositamos as nossas vidas em tuas mãos, acreditando que o Senhor é o nosso Deus, Salvador, Redentor. E queremos, neste momento, te pedir que, acima de tudo, o teu Santo Espírito, que é o nosso professor, nos alimente da tua palavra e nos dê a compreensão da mesma, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Amém. Obrigado, Marquinhos, por essa já introdução, né, ao nosso tema, que não podia faltar essa iluminação do Espírito Santo para que a gente possa ter entendimento da palavra de Deus. Fazendo uma breve recapitulação, a gente já estudou aqui nessa série de estudos, né, sobre a doutrina de Deus, como ele se revela através das Escrituras, um Deus trino, Pai, Filho, Espírito Santo, o papel de cada uma das pessoas da divindade. Na sequência, a gente estudou a doutrina do ser humano, como ele foi criado e a natureza da humanidade. Na sequência, estudamos a doutrina da salvação. Estamos, na verdade, nela, porque a gente estudou o grande conflito, a guerra que houve no céu, como essa rebelião começou e como ela se estendeu para a terra. É isso? E havendo a necessidade, implicando no pecado da humanidade, houve a necessidade da salvação. Né? Então, vida e morte e ressurreição de Cristo nesse contexto. E, por fim, após essa exposição, hoje a gente está entrando no tema a experiência da salvação. Eu tenho uma citação aqui, eu vou compartilhar com vocês a tela, e aí a gente vai dividir entre nós aqui as leituras, tá bom? Para a gente poder também fazer uma coisa mais interativa, não ficar só o som da minha monótona voz falando. Então vocês vão me ajudando aí também, tá bom? Na exposição da leitura. Deixa eu projetar aqui. Então vamos entrar no tema a experiência da salvação. Eu vou pedir então aqui, meu amigo Anderson, essa letra aí tá boa para você fazer essa leitura? Como é que apareceu em sua tela? A minha tá feita. Meu áudio tá bom? Pronto. Agora, curiosamente, agora começou a falhar a sua voz. Né? A gente estava falando normal. Marquinhos, você está ouvindo o Anderson normal aí? Ou cortou a ligação? A voz dele? Cortou um pouquinho. Tenta de novo aí, Anderson. Dá um tostãozinho da sua voz aí. A vida em Cristo é uma vida de descanso, tá? Pode continuar a leitura. A gente vai acompanhando também o texto. Não vista detimento, mas deve estar constante e na confiança. Vossa esperança não está em vós mesmo, está em Cristo. Vossa fraqueza seja unida à força, vossa ignorância sabedoria. Vossa fragilidade, o seu eterno poder, não deves olhar para vós mesmos, nem permitir pensamentos do modo próprio eu, mas olhar para Cristo, pensamentos dele em seu amor, sua formosura e feição seu caráter. Cristo abnegação, Cristo eleição, Cristo em sua publicidade, Cristo em paz e amor, este é o tema para a compilação de alma, amando, imitando, confiando inteiramente nele, que é a vida transformada em sua semelhança. Caminho Cristo, página 30. Obrigado, Anderson, pela leitura. Para mim, sua voz chegou um pouquinho entrecortada. Não sei se para os demais, mas a gente pôde acompanhar aqui na tela o texto.
eu espero que todos tenham conseguido absorver aí o impacto dessa citação, né? Eu já faço já a indicação, né? Eu sempre gosto de estar indicando sobre o tema que a gente está estudando, um livro, um conteúdo que vocês possam aprofundar o tema, considerando que aqui a gente tem um tempo bastante limitado, né? A gente vai falar de maneira superficial. Você pode aprofundar esse tema da experiência com Cristo, e um dos livros mais fantásticos que você pode fazer isso é com esse livro, Caminho a Cristo. Esse é um daqueles livros que eu falei para vocês que está disponível em PDF, em Word, em audiobook. Você pode baixar ele, escutar no seu celular. Está lá naquele link que eu já mandei para vocês do Centro White. Mas veja que citação, que mensagem, né? A vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma constante, serena confiança. Vossa esperança não está em vós mesmos, está em Cristo. Então, Ellen White vai expondo aí para a gente uma experiência pessoal com Cristo. Deixa eu fazer um intervalozinho aqui só para saudar minha amiga Giovana também, que já se conectou. Giovana, boa noite. Feliz sábado. Noite, feliz sábado. Quero parabenizar aí você, que também vai estar dando cursos online agora, não é? Obrigada, é verdade. Faça seu merchandise aí. Parabéns, viu? Gostei da iniciativa. Quem sabe Obrigada. Você se torna a próxima dentista youtuber. Com certeza. Obrigada. Bom demais. Então, o texto de Ellen White nos chama, queridos, para uma reflexão a respeito da importância de uma experiência pessoal com Cristo. Até aqui, nós temos estudado vários conteúdos, e cada um desses conteúdos, ele não é apenas o objetivo deles trazer informação, mas a gente enfatiza que é trazer transformação. Não é verdade? Então, isso só pode ocorrer a partir do momento que a gente experimenta e permite que Deus opere através de nós essa mensagem. Então, aquilo que a gente aprendeu a respeito da vida, morte e ressurreição de Cristo, ela só se torna real quando eu me aposto dos méritos que Cristo alcançou na cruz do Calvário e permito que ele opere na minha própria vida. Então, o tema de hoje a gente vai buscar expor justamente isso, certo? Eu vou compartilhar aqui novamente a tela, que a gente vai ter uma série de textos. Eu gostaria de experimentar hoje, fazer um formato um pouquinho diferente. Vocês todos têm a Bíblia física aí, o livro em mãos? Queria experimentar, ver se a gente pode fazer umas leituras na Bíblia, em vez de na tela, buscando nos textos. O que é que vocês acham? Podemos tentar? Acho bom. Bom, você está com a Bíblia em mãos aí, Giovana? Você também? Eu posso pegar. Pronto. É bom que a gente vai treinando o manuseio da Bíblia, encontrar os livros da Bíblia. Você está fácil a sua Bíblia aí, Marquinhos? Você, Anderson, está fácil? Você tem uma Bíblia? Tem uma Bíblia aí disponível para você? Você está conseguindo me ouvir, Jax? Tá sim. Estou com a Bíblia fácil aqui. Pronto. Anderson, pode ser nesse formato hoje também para você? Tá, acho que eu não tenho uma Bíblia, porque geralmente eu fiz online. Você não tem a Bíblia aí com você não, né? Tá, não se preocupe não. Vamos tentar fazer assim, e aí eu participo com você nas citações aqui em tela, para você também poder estar interagindo, participando com a gente. Mas eu queria passar o primeiro texto para Giovana. Giovana, anote aí, Romanos 8, verso 9. E Marquinhos, João 3, de 3 a 5. Tá bom? Você anotou, Giovana, Romanos 8, verso 9. E Marquinhos, João 3, de 3 a 5. Joia? Vamos tentar fazer dessa forma para ver se a gente consegue ampliar a interação, né, a participação de todos com as leituras dos textos. Né? A ênfase aqui deste estudo dessa noite, ela começa dizendo assim: os cristãos não podem ser estáticos. Se o Espírito de Cristo reina dentro de nós, estaremos sempre
em um processo de mudança, ou seja, um processo de transformação. Uma vez que agora a nossa experiência cristã nos levou a um estado de relacionamento íntimo com Deus e o Espírito Santo mora em nós, a morada do Espírito em nós vai necessariamente operar uma transformação no nosso caráter, na nossa conduta, no nosso procedimento. É isso que o primeiro texto vai mostrar para a gente. Não sei se Giovana conseguiu ouvir a gente, conseguiu localizar. Romanos 8, verso 9. Localizou? Vou pegar agora. Peraí, acabei de pegar a Bíblia. Romanos 8. Verso 9. Pronto, abri. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. De fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não está nele. Pronto. Então, veja que esse texto que Giovana leu, ela já nos mostra a tensão que existe entre a vida carnal, a vida de alguém não regenerado, que o Espírito Santo não habita nele, e a realidade de alguém que o Espírito Santo está habitando nele. Uma vez que você aceitou os méritos de Cristo como seu Salvador, como seu substituto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado de nós, né? O Espírito Santo atua em você, te convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Ele vai morar em você. Então, o selo da sua salvação é a morada do Espírito Santo em nós. De uma forma que Paulo enfatiza aí, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É impossível ser um cristão sem ter o Espírito de Cristo. Então, se alguém não tem o Espírito Santo, essa pessoa ainda não cedeu a sua vida, ainda não entregou por completo a sua vida a Jesus. Veja quão importante é o apelo que Paulo está nos fazendo, dessa experiência pessoal, íntima e individual com Cristo. Isso não pode ser terceirizado, né? Quando o povo de Israel saiu do Egito, da escravidão, eles passaram pelo Mar Vermelho e cada uma das pessoas teve que passar ali no Mar Vermelho, né? Então foi individual a passagem pelo mar. Assim é individual a nossa saída de uma vida de escravidão ao pecado e individual uma entrada num novo relacionamento com Deus. Isso é bem retratado por Cristo na exposição que ele tem uma introdução com Nicodemos, e é o texto que Marquinhos vai ler para a gente. Antes de dar a sequência aqui, Marquinhos, lê para a gente aí João 3, de 3 a 5. Vamos lá. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Perfeito. Vocês percebem que o relacionamento com Cristo ele é tratado aí de uma forma tão radical que ele é comparado a um novo nascimento. Ou seja, esse nosso primeiro nascimento biológico é o nascimento que a gente tem como herança Adão, né? O caráter de Adão, a sua tendência pecaminosa. E aí, quando a gente encontra Cristo, essa experiência com Cristo ela é tão grande, tão forte, que ela é trazida aí pelo apóstolo João, ou melhor, pelo próprio Cristo, né? João só registrou. Cristo trata essa experiência de um novo relacionamento com ele como um novo nascimento. Então, a gente vai nascer de novo, agora não mais das nossas tendências carnais, mas do Espírito Santo. Então, sem essa experiência de um novo nascimento, é impossível desfrutar Cristo em nós. Por isso que a gente enfatiza que é uma experiência pessoal, individual e necessária. Que a gente avance não apenas para o conhecimento teórico das verdades bíblicas, mas de uma experiência com o Deus da Bíblia. A lição nos aponta aí que ao longo das Escrituras, as experiências do crente são retratadas aí como salvação, justificação, santificação, purificação e redenção. Né? E existem 3 dimensões dessas experiências. A experiência da salvação ela se dá no passado, no presente e no futuro.
existem elementos que já foram alcançados, existem coisas que estão sendo realizadas nesse tempo presente, agora em nossas vidas, e existem coisas que só ocorrerão no futuro, e a gente vai tratar de entender esses 3 tempos da salvação, como é que se dá. Até aí tudo bem para vocês? Alguma dúvida até o momento? Não, tudo bem. Pronto. Se quiserem fazer alguma pergunta, alguma contribuição, algum comentário, por favor, fiquem sempre à vontade. Então, a ideia aqui é a gente tratar de salvação. Salvação a gente já explicou, né? O resgate. Só precisa de salvação aquele que está perdido, aquele que está preso, aquele que está cativo. E a nossa condição, segundo as Escrituras, a gente já viu, como herança do pecado de Adão, nós nascemos mortos em delitos e pecados, escravos do pecado, em rebelião, debaixo da ira de Deus. Tudo isso a gente já viu nos estudos anteriores. Uma vez que precisamos de salvação, quando essa salvação se dá, ela se opera, a gente está vendo aqui que ela se dá em 3 tempos, né? Passado, presente e futuro. No passado, porque Cristo já realizou os méritos na cruz do Calvário. A gente viu isso mais detidamente no estudo que a gente fez sobre a vida e morte de Cristo, né? O que é que acontece no passado? O conhecimento factual acerca de Deus e do seu amor e benevolência é insuficiente. Olha só que chamada. A tentativa de desenvolvermos o bem nós, separados de Cristo, é contraproducente. A experiência da salvação, que alcança as profundezas da alma, provém tão somente de Deus, conforme o texto que Marquinhos leu aí, de uma experiência profunda com Deus, de um novo nascimento. Então, esse conhecimento factual, ele não é suficiente se a gente não experimentar isso, né? A experiência da salvação, ela envolve essas características aí: arrependimento, confissão, perdão, justificação e santificação. A gente quer dar uma olhadinha rapidamente em cada um desses elementos que compõem a experiência da salvação. Eu queria só fazer uma ressalva de que a gente aqui está falando de todos esses elementos, mas tudo isso ocorre simultaneamente. É como se eu fosse descrever aqui, por exemplo, o fato de a gente caminhar. Olha, eu vou dizer, primeiro você levanta a perna direita, flexiona o joelho, projeta a perna para frente, depois retrai a perna esquerda para trás, lançando-a com um impulso para frente. Então, tudo isso parece que é separado, mas é parte de um único movimento, não é verdade? Talvez minha dentista aqui, se ela fosse falar sobre um processo de mastigação, né? Você abre o maxilar assim para lá, mas é tudo uma coisa só, né? Se dá simultaneamente. A gente está descrevendo as partes isoladamente para efeito de a gente compreender cada uma dessas partes. Mas a salvação é um processo que ocorre no passado, no presente e no futuro e é composta por todos esses elementos, né? Tudo isso está na nossa experiência. A nossa experiência com Cristo diária deve envolver arrependimento, confissão, perdão, justificação e santificação. O que é arrependimento? Arrependimento é a tristeza profunda pelo pecado, né? Giovana, você consegue abrir aí para a gente Provérbios 28, verso 13? E Marquinhos, o próximo texto está em João mesmo. Você já leu João 3, você vai ler João 12, 32. Meu amigo Anderson, ele está sem Bíblia em mãos, daqui a pouquinho eu boto um texto aí para você ler também, viu, Anderson? Okay. Então tá. No passado, o arrependimento, que é que ele vai nos mostrar? O genuíno arrependimento resulta numa radical mudança de atitude em relação para com Deus e para com o pecado. Então, o arrependimento, diferente do que a gente possa imaginar, ele não se resume tão somente à tristeza pelo pecado, mas também à mudança de conduta. Veja o que é que diz aí, minha querida Giovana, Provérbios 28, 13. Vamos lá. O que encobre tuas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha só, então arrependimento envolve também a confissão, mas aí diz assim, né? O que confessa e deixa, né? Foi isso que você leu no texto, Giovana? O que confessa e deixa. Confessa então, e deixa. E deixa, ou seja,
envolve o abandono do pecado. É isso que a lição está nos apontando aí, né? É uma nova atitude, um novo procedimento, uma novidade de vida após o arrependimento, né? O coração é amaciado, subjugado, quando percebemos que a morte de Cristo nos justifica, nos liberta da penalidade do pecado. O que é que diz aí, Marquinhos? João 12:32. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Oh, maravilha! Eu ouvi mais uma voz aí e eu não estou identificando quem é. Suelen. Quem foi que deu aí? Suelen. Ah, foi Suelen. Pronto, é porque sua câmera está fechada. Suelen, boa noite, minha querida. Como vai você? Boa noite, tudo bem. Paz e graça, um feliz sábado, viu? Obrigado por se juntar a nós aí também. Feliz Então, sábado. veja que o texto que Suelen diz fala sobre o poder magnético de Jesus, né? Ele diz que quando ele fosse levantado na cruz, ele atrairia de forma magnética as pessoas, porque é impossível você contemplar o amor de Cristo e não se sentir constrangido, impelido a ir até ele. Quando você tem noção do que Cristo sofreu, o que ele abandonou a sua glória a fim de resgatar um pecador entregue ao pecado como eu, né? Então, você conhece a sua própria malignidade, suas próprias tendências, suas próprias fraquezas. E quando você tem um vislumbre da pureza e santidade de Cristo e vê o que ele abandonou por amor a você que não merecia, aí é aquilo que Paulo vai dizer assim, o amor de Cristo nos constrange. É por isso que Cristo diz, quando ele for levantado na cruz, ele atrairia todos. Então, isso envolve olhar para a cruz e nos arrepender do mal que somos, vendo a bondade que Cristo é, né? E querer nos tornar semelhantes a Ele em amor e bondade. Então, essa experiência do arrependimento deve ser a marca do cristão ao a gente encontrar a realidade em Cristo, né? Temos mais um texto aí, Romanos 5, de 16 a 19. Eu vou repartir esse aí para Giovana. Para Marquinhos, eu vou te dar 2 Coríntios 5, 21. E para Suelen, 1 João 5, 12. Tá? Então, anote aí o seu, Giovana, Romanos 5, 16. Em diante, 16 a 19. Depois Marquinhos, 2 Coríntios 5, 21. E Suelen, 1 João 5, 12. Mas, meu amigo Anderson, lê o que é que está para a gente aí na tela, nesse comentário sobre a justificação, por favor. Ok. No parágrafo, justificação, em geral, a palavra justificação, conforme utilizada teologicamente, é o ato divino no qual Deus declara justificador emitente, ou trata com o justo. Justificação é o oposto de condenação. Como 5,16. A base para a semelhança de justificação é não na obediência, e sim a Cristo. Romanos 5, 18, 19. Perfeitamente. Obrigado, Fábio. Na verdade, seu áudio ainda está entrecortado, mas como a gente está acompanhando com você a leitura, eu creio que todos conseguiram compreender, verdade, gente? Vocês ouviram aí, Marquinhos, Giovana? Bem? Sim. Pronto. Então, Giovana vai complementar o que você já iniciou aí, Anderson, por favor, com a leitura do texto lá de Romanos 5, 16 a 19. Romanos 5, 16 a 19, não é isso? Isso. O dom, entretanto, não é como no caso, que somente um pecou, porque o julgamento derivou uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, por meio só, reinou a morte, mas muito mais recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só saber, que Jesus Cristo. Pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também para um ato da justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. O 19 também, né? Isso.
Porque pela desobediência, um só homem de muitos se tornaram pecadores, e assim também, por meio da desobediência, um só, muitos se tornarão justos. Perfeito. Esse texto que você leu, Giovana, ele é muito importante porque ele revela para nós aquilo que a gente já comentou em estudos passados sobre a demanda que existe de Deus em relação à justiça. Deus é justo. Então, se ele é justo, a justiça exige que ele puna o culpado. E aí, o Romanos 6:23 vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Então, a justiça de Deus exige a morte do pecador. Só que agora, Deus, além de ser justiça, ele também é amor. Ele ama o pecador. Então, como é que ele satisfaz ao mesmo tempo o seu amor e a sua justiça? A resposta é a cruz de Cristo. Né? Deus proveu um substituto. Ele próprio, né? O seu Filho amado, sendo ele participante da natureza divina, ele se colocou como aquele que vai receber a punição pelos nossos pecados. Né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, a demanda que existia de Deus para a justiça, ela é satisfeita. A justiça, o pecado é punido, só que ele é desviado de nós. A ira de Deus é desviada de nós e é atribuída ao seu Filho Jesus Cristo. Né? Então, Cristo sofre a ira de Deus por nós. Então, essa é a justiça de Deus. Ele satisfaz a punição do pecado, de modo que agora eu, pecador, posso me apossar dos méritos desse ser santo. Então, a justiça de Deus, a justificação, então, é esse processo jurídico onde a justiça de Deus me declara como agora estando quites perante a sua lei. E eu posso andar agora não apenas como declarado, né? Ele apenas não me declara justo, mas ele me trata como justo, não pelos meus méritos, mas pelo mérito do seu Filho. Isso é aquilo que a gente vai chamar de justificação pela fé. É uma das doutrinas mais caras da fé cristã, né? Que foi resgatada durante aí o final da Idade Média, na Reforma Protestante. Essa justiça que provém não de obras, não daquilo que eu faço, não por obedecer à lei, a rituais, mas simplesmente por confiar nos méritos do meu substituto. Quero fazer uma pausa aí para registrar a chegada dos nossos amigos, Zé Roberto e Figueiredo. Desejar a eles também um feliz sábado. Deus abençoe a cada um de vocês. Sintam-se aí abraçados e podem participar com a gente, né? O estudo de hoje é sobre a experiência da salvação. A gente já falou sobre arrependimento e sobre justificação, que são elementos que estão contidos dentro da salvação, mas existem outros elementos, né? Além disso, a gente vai avançar. Marquinhos, lê para a gente 2 Coríntios 5:21, ainda sobre a justificação. Isso. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pronto. Através da justificação pela fé em Cristo, a sua justiça nos é imputada. Tudo está em ordem conosco diante de Deus, porque Cristo se tornou o nosso substituto. Então, é a justiça de Cristo que é acreditada a mim, pecador. Então, não é pela minha própria justiça, mas é pela obediência perfeita nele, que agora, pela fé, eu me aposso desses méritos, né? Então, o arrependimento e a justificação se dão nesse processo. Os resultados, quando eu me aproprio dessa justificação, quando eu me arrependo, confesso, abandono o pecado e Deus me justifica, o resultado disso é a santificação, é que eu sou adotado na família de Deus, recebo a certeza da salvação e posso andar em novidade de vida, né? Uma vida nova e vitoriosa, e o dom da vida eterna, a qual a gente já começa a desfrutar aqui. Vamos dar uma olhadinha sobre a santificação, né? Uma dessas características que a gente já desfruta após a conversão, né? A justificação, eu agora estou quite diante de Deus, mas também a santificação. Diz aí que o verdadeiro arrependimento e justificação levam à santificação. Justificação e santificação acham-se intimamente relacionadas, distintas, são coisas distintas, mas jamais separadas.
elas designam duas fases da salvação. Justificação é aquilo que Deus faz por nós, enquanto a santificação é aquilo que Deus faz em nós. Vocês conseguiram perceber essa ênfase aí? Né? Que coisa mais bonita, né? A justificação é aquilo que Deus faz por nós, aquilo que eu não podia fazer por mim mesmo, prover justiça, obediência perfeita, Cristo fez por mim, e na cruz do Calvário ele pagou esse preço. Então a justificação obtida pela fé, ela é feita por nós. Mas agora Deus, uma vez justificados, ao mesmo tempo, ele opera em nós uma coisa. Então ele faz algo por nós, mas ele também faz algo em nós. Esse algo que ele faz em nós é chamado de santificação. Né? A gente vai poder olhar mais detidamente sobre isso. Né? Somos adotados na família de Deus ao tempo em que os novos crentes recebem a adoção do Espírito de Deus. Né? Somos agora filhos de Deus, não apenas filhos de Adão, né? Mas agora filhos de Deus num novo relacionamento com Ele, recebendo assim a certeza da salvação, pois a justificação traz a certeza da aceitação do crente, traz consigo a alegria de uma união com Deus, né? Traz uma vida nova, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, diz a palavra, né? À medida que o crente cresce na fé, nele nossa cura e transformação progride. Ele nos concede crescentes vitórias sobre os poderes das trevas, né? E esse dom da vida eterna, que é o texto que Suelen vai ler para a gente aí de 1 João 5,12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pois então, aí se resume uma coisa crucial, né? A vida está unicamente em Cristo. Aí você consegue entender por que é que Jesus diz assim, olha, sem mim nada podeis fazer. Né? Isso é muito sério. João diz assim, que a vida estava em Cristo, ele era a luz do mundo. Né? Então, Cristo, ele é único, é aquele que pode nos dar a vida e a vida eterna que a gente começa a desfrutar nesse antegozo aqui. Quero fazer uma pausa novamente para saudar as pessoas que também entraram e vão poder interagir com a gente. Seu Fernando, é uma alegria que o senhor está aqui conosco. Seu Fernando, uma boa noite, um feliz sábado. Né? Meu amigo Saulo também que entrou, além de Zé Roberto Figueiredo. Eu vou distribuir mais alguns textos bíblicos aqui para que vocês também possam participar conosco. Né? Aqueles que chegaram agora, eu estou fazendo um formato um pouquinho diferente. Eu estou dizendo o texto e vocês vão procurar aí na sua Bíblia física, né? Vamos manusear a palavra de Deus, tentar experimentar dessa forma, para ver como é que a gente fica a interação aí. Tá? E, por favor, seus comentários, suas perguntas, suas contribuições, cada um de vocês pode ficar à vontade. Vou começar uma nova rodada de textos aqui. Giovana, você vai ficar com 1 Tessalonicenses 5:23. Marquinhos vai pegar aí 2 Pedro 1, verso 4. E minha amiga Suelen fica com Hebreus 3:14. E aí eu vou pedir para Zé Roberto, se ele nos escuta, ler um texto para a gente. Você está escutando a gente, Zé? Não sei se o áudio dele está bom. Vou passar para Figueiredo. Figueiredo está nos escutando? Tranquilo. Pronto. Figueiredo, anote um texto aí para você ler para a gente. Você vai ler Colossenses, capítulo 1, versos 9 e 10. Certo? Então, à medida que a gente for fazendo a exposição aqui, eu vou pedindo a participação de vocês com esses textos. Tá bom? Obrigado. Chegou até uma aguinha aqui para mim agora. Muito obrigado, meu filho. Vai dar uma boa noite ao pessoal, foi? Sim, boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, Boa noite. a gente falou sobre aquilo que Deus faz no passado, né? No presente e no futuro. Né? A salvação, ela tem aquela dimensão, aquela tensão, né? Do já e do ainda não. Né? Algumas coisas já aconteceram em nossas vidas e algumas coisas estão para acontecer. Né?
A justificação, o arrependimento já se deu no passado, a santificação se dá no presente e a glorificação se completará no futuro, e a gente vai começar a tratar dessas dimensões agora do presente e do futuro, né? Quem foi que ficou com 2 Coríntios 5, 21? Não, já foi lido, né? Suelen já leu. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, né? Uma vez que o sangue de Cristo traz purificação, justificação e santificação, o crente é agora nova criatura, as coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Então, a nossa vida no presente, ela é modificada pela experiência daquilo que aconteceu no passado. Ao a gente ser atraído por Cristo e seu sacrifício, experimentamos uma mudança interior, né? Por ocasião do segundo advento, seremos modificados, ou seja, transformados fisicamente. Nosso corpo mortal e corruptível será tornado imortal e incorruptível, né? Entretanto, nosso caráter deve experimentar uma transformação durante o preparo para o segundo advento, né? Esse texto lá de 1 Coríntios fala, né, que importa que esse nosso corpo mortal se revista de imortalidade, né? Enquanto isso não acontece na glorificação, aqui agora Deus vai modificando o nosso caráter, né? Aí você vai entender a função da lei de Deus, que não é me salvar, mas é me santificar. Através da santificação, né? Essa nova aliança que Deus coloca a sua lei no meu coração, eu agora passo a andar em conformidade com a sua vontade, com o seu caráter. Então, essa é a função da lei, me santificar. Não para me salvar, porque já fui salvo pela graça mediante a fé, mas agora eu vou andar em novidade de vida, em conformidade com a vontade de Deus que está expressa em sua lei, né? O envolvimento de Cristo e do Espírito Santo, né, nessa mudança interior nossa, somente o Criador pode empreender essa obra de transformar. Giovana vai ler isso para a gente lá em 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e repreensíveis na vinda do vosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Olha só que coisa interessante. Deus, ele quer nos santificar somente em uma parte, é isso mesmo que disse o seu texto, Giovana? O que é que ele falou? Deus nos santifica em uma parte? Deus nos santifica em espírito, alma e corpo. Mas no iníciozinho do texto, ele diz assim, ó, o Deus da paz os santifique em tudo. Tudo, não é isso? Tudo. Olha só que coisa maravilhosa. Deus quer operar em nós em todas as dimensões, né? Nosso espírito, alma, corpo, ou seja, aqui você entende porque é que Paulo diz assim, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, o modo como eu como, o modo como eu me visto, o modo como eu me comporto, Deus quer santificar a minha vida por completo, espírito, alma e corpo. O modo como eu penso, o modo como eu gasto o meu tempo. Deus quer nos santificar em tudo. E a santificação é a separação para um uso especial sagrado. Deus quer nos usar completamente, né? Total a nossa vida, né? Ele quer nos tornar participantes da natureza divina. As preciosas e muito grandes promessas de Cristo servem de penhor para que o seu divino poder complete a transformação do nosso caráter. Para quem foi que eu passei o texto de Pedro, 2 Pedro 1, verso 4? Foi para você, Marquinhos? Foi sim. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por elas, vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Olha que Deus maravilhoso. Ele quer nos tornar participantes da natureza divina. Como é que isso se dá? Irmãos, o amor de Deus, a longanimidade, a bondade, tudo aquilo que você encontra lá como frutos do Espírito Santo, lá em Gálatas capítulo 5, verso 17, né? Amor, paz, bondade, paciência, mansidão, benignidade, fé,
temperança, domínio próprio. Então, agora, uma vez que o Espírito de Deus habita em nós e transforma os nossos corações, ele quer nos tornar participantes da sua natureza. Então, a nossa natureza aqui, ela é carnal, ela é inclinada para o mal, para a impaciência, para o egoísmo. Agora, o Espírito Santo, atuando em nós, ele vai implantar em nós, de uma maneira miraculosa, pela sua salvação, pelos méritos de Cristo, a santificação para nos trazer essas virtudes que não são de nós mesmos. A nossa tendência natural não é amar, a nossa tendência natural não é ser altruísta, ser bondoso, ser manso. Essa é uma tendência que não é nossa. Quando isso se manifesta em nós, é porque o Espírito de Deus está atuando por nós. E a gente precisa dar espaço para o Espírito Santo para que cada vez mais ele domine e subjugue a nossa natureza e revele mais a natureza dele. Amém? Temos mais um texto aqui. Somente através de Cristo, o que transforma os seres humanos em imagem do seu Criador é a habitação íntima ou a participação do Senhor Jesus Cristo. Né? Habitação íntima ou participação do Senhor Jesus Cristo. Hebreus 3,14. Eu passei para quem esse texto? Sueli. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim, à confiança que tivemos no princípio. Olha que coisa maravilhosa, né? Nós nos tornamos participantes de Cristo. Uma vez que fomos atraídos pelo seu amor, agora o nosso caráter é modificado e tornamos-nos agora participantes da natureza de Cristo, né? Se permanecermos nele até o fim. Mas esse processo ele é dinâmico, a santificação é progressiva. Através de oração, do estudo da palavra, podemos crescer constantemente no companheirismo com Deus. Então, essa é a natureza da vida e da experiência cristã, de crescimento constante e ascendente. A gente não pode estagnar na fé. A nossa experiência ela tem que, dia a dia, se aprofundar à medida que eu conheço mais a Cristo, conheço mais a sua palavra, me relaciono mais com Ele, né? Eu devo refletir cada vez mais perfeitamente o seu caráter. Né? A perfeição de Cristo vai ter que ser refletida em mim, se eu estou me relacionando com Ele. Maria, deixei aí a lente. Oi, Figueiredo está conosco aí, Merinha também. Então tá. O que é que diz aí? Olha, o Espírito Santo nos traz a perfeição de Cristo pela fé. O caráter perfeito de Cristo torna-se nosso. As pessoas jamais poderão pretender a perfeição independente de Cristo, né? Como se ela fosse algum dote interior do indivíduo ou se pertencesse a ele por direito. A perfeição é um dom de Deus. Aqueles que estão em busca, irmãos e queridos amigos, de fazer a vontade de Deus, jamais vão se jactar, se vangloriar de serem perfeitos, porque aqueles que estão buscando essa perfeição sabem que essa perfeição não nos pertence por natureza, mas a perfeição de Cristo, os méritos dele podem ser aplicados a nós e vão nos modificando. E essa mudança não se dá por nós mesmos, é ele que opera em nós, pelo poder do Espírito Santo. Nós andando juntos rumo à perfeição. Né? Qual é o papel que nós, como crentes, devemos desempenhar em tudo isso? Através da habitação de Cristo em nós, crescemos em maturidade espiritual, o que significa, em termos humanos, contínua oração é indispensável para se poder viver uma vida santificada, perfeita, a cada estágio do seu desenvolvimento. E aqui, meu querido amigo, minha querida amiga, eu faço um apelo para você. Como é que anda a sua vida de oração? Você viu aí que a oração é a forma como nós falamos com Cristo, ele também atua em nosso coração, mediante a oração, mediante a leitura da palavra e mediante a nossa obediência correspondendo às verdades que ele vai nos revelando pouco a pouco. Né? Então, vamos intensificar a nossa vida de oração, vamos intensificar a nossa vida de leitura da palavra, para que esse processo de santificação
possa prosseguir em nós. E eu Jackson, passei o texto de... Opa, pois não, uma participação de Marquinhos. só uma contribuição. É muito importante isso que a gente está ouvindo aí falando, porque, na verdade, o que torna a nossa vida santa, o que torna algo santo, é a presença de Deus, é a presença divina. Como o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós, se tivermos essa presença divina em nós, nós vamos nos santificar. Isso é que torna santo. Todos conhecem aquela história de Moisés, né, na sarça, né? Ali naquele arbusto, aquele lugar, Deus disse que era para ele tirar as sandálias dos pés, porque aquele lugar era santo. Mas o que tornou aquele lugar santo foi a presença divina, né? Então, é a presença divina que torna a nós santos. Nós só nos santificamos com a presença dele, e unicamente dele, porque nós não temos a capacidade de produzir, né, santificação. Perfeito, Marquinhos. Excelente contribuição. Te agradeço muito. E desafio aos demais também que quiserem também contribuir. Fiquem à vontade, porque realmente essa contribuição ela é sempre oportuna. Como o Marquinhos disse, né? Deus opera em nós essa santificação. Não há motivo para orgulho pessoal, né? Quando os méritos são de Cristo, a obra de santificação é de Cristo. Isso humilha a nossa autoglorificação humana a partir do momento que a gente percebe que tudo vem de Cristo, né? A fé que nós precisamos vem de Cristo, até o dom do arrependimento vem de Cristo, a graça vem de Cristo, né? Tudo vem dele. Nós, conforme disse o teólogo John Stott, só contribuímos no plano da redenção com o pecado do qual necessitamos ser expurgados. Então, mas pela graça de Cristo, ao vir a ele nos dá o perdão, a aceitação, a justificação, a santificação e logo em breve, naquele grande dia, a glorificação. Eu não sei para quem eu passei, primeira Colossenses 1 foi para Figueiredo, não foi? Isso. Figueiredo, leia para a gente, por favor, Colossenses 1, versos 9 e 10, por favor. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Que impressionante mensagem, né, Figueiredo? Olha o que é que Deus quer para nós: frutificação, crescimento contínuo, crescimento em toda boa obra, para que Deus de antemão preparou. Isso só se dá a partir do momento em que a minha natureza é subjugada e vencida. Pelo poder da redenção de Cristo, eu permito que Ele agora, com essa nova natureza, né, Ele me torna participante dessa natureza divina, e Ele, através de mim, vai operar esses novos atos de justiça, de bondade, para a sua glória, né? Vocês lembram daquele texto lá onde Jesus diz assim, olha, por que as obras são importantes, né? Alguns crentes hoje, infelizmente, o mundo evangélico está muito infectado com isso. Eles abominam as obras, né? Então, não, a salvação é só pela graça, não precisa de obra nenhuma, não. Realmente, a salvação. Agora, a salvação é muito ampla, né? A salvação se deu no passado, no presente e no futuro. Salvação se eu estou falando de justificação, as minhas obras realmente não valem de nada. Mas aquele que foi salvo e justificado, ele certamente vai produzir boas obras, porque o texto que Figueiredo leu fala disso, né? Cristo preparou boas obras, né, de santificação para que a gente ande nela. E Cristo disse que assim, se você permanece, aquele que permanece em mim, esse dá muitos frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. E ele ainda diz mais assim, né, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Através do momento em que nós nos permitirmos ser canais e instrumentos de Deus, as obras que Deus faz através de nós servem de testemunho, né, para os que estão ao nosso redor, a fim de que eles também sejam atraídos para uma nova experiência com Cristo. Então, as obras têm esse poder santificador na vida do crente e também de um testemunho para aqueles que são atraídos para a mensagem de Cristo.
Certo, minha gente? A gente tem mais alguns textos, mas já estamos chegando ao final. Hein, Jacques? Oi, Figueira, pode falar. É interessante que você falou aí das obras, porque sempre fica aquela interrogação para alguns que não conhecem assim um pouco do que diz o contexto da salvação, que a salvação vem segundo, né, a prática de boas obras, e isso é completamente equivocado, né? O apóstolo Paulo foi um dos maiores pregadores da justificação pela fé. Ele já pisou nesse planeta Terra, e eu tenho plena certeza que não pisará outro que tenha tal conhecimento sobre a justificação como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fala de fé, obras, né? E aqui frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, e crescendo em pleno conhecimento. Interessante que Paulo, né? Paulo, ele fala, né? A igreja de Corintos, ele diz assim, lá aos irmãos em Corinto, ele diz assim, se eu não me engano, 1 Coríntios 1:23, ele fala assim, olha, portanto, decidi nada saber entre vós, a não ser de quê? De Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo diz que as obras não nos salvam, não é verdade? Mas as obras sem fé e as obras com fé. Né? A fé sem obras é uma fé morta. Né? Não é verdade? Exatamente. E as obras pela fé, ela nos mostra o quê? Que nós fomos transformados e passamos agora a viver em novidade de vida. Veja depois da transformação de Paulo, quando Paulo encontrou Jesus Cristo na estrada de Damasco, qual foi a atitude de Paulo? Paulo era altamente perseguidor da igreja de Deus. Não era? Altamente. Olha, depois que ele aceita Cristo, ele passa a ser o quê? O maior pregador da palavra de Deus, do Evangelho. Né? Você chega a ver Paulo, no final da sua vida, dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Paulo tinha, né, sede de buscar esse conhecimento, e esse conhecimento frutificava em sua vida de tal forma que Paulo, cada dia que passava, ele vivia a essência do Evangelho em sua vida. Exatamente. Exatamente. Perfeito, Figueiredo. Excelente contribuição, um excelente resumo dessa mensagem que a gente quer trazer essa noite para a reflexão da experiência da salvação, como você se apropriar desses méritos de Cristo, daquilo que ele já alcançou, dos méritos dele, apropriar-se pela fé, pela sua promessa, né, para que ele se torne o seu substituto e as virtudes do caráter de Cristo agora possam se reproduzir em cada um de nós. Então, essa é o mistério da redenção, é que nós recebemos essa natureza divina que vai nos santificar e nos preparar para a última das etapas, que é a glorificação. Então, a gente dividiu aqui a salvação em atos do passado, do presente e do futuro. No passado, pela morte de Cristo, o preço do meu pecado, né, o salário do pecado é a morte, ele foi pago. Então, quando eu me aproprio desse pagamento, a justificação se opera. Deus me declara justo e me trata como justo. A dívida do meu pecado, ela foi selada e paga em Cristo na cruz do Calvário. Isso se deu no passado. Mas, ao eu me apropriar dessa justiça de Cristo no passado, se opera simultaneamente no coração do crente a santificação. A santificação
vem da palavra hebraica kadosh, que quer dizer separado para um uso sagrado. Eu agora vou permitir, conforme o texto que Giovana leu, né? Meu espírito, alma e corpo, Deus vos santifique em tudo. Todas as áreas da minha vida precisam ser santificadas, ou seja, apresentadas para que Deus possa utilizar. Deus vai utilizar o meu corpo, Ele vai utilizar as minhas finanças, Ele vai utilizar os meus estudos, Ele vai utilizar os meus relacionamentos para a sua glória, para que pessoas possam ser tocadas e atraídas para Cristo. Esse processo é da santificação, né? Que cada vez mais a gente vai tendo vitória sobre o pecado, abandono do pecado, e quando caímos, entramos também novamente no arrependimento, temos um advogado rumo ao Pai, mas a vida do cristão é ascendência e crescente arrependimento, tristeza pelo pecado e aprofundamento da relação com Deus, através do estudo da palavra, da oração, do testemunho. Então, essa é a nossa experiência em Cristo. Por isso que o tema do estudo de hoje é a experiência da salvação, que deve ser uma experiência individual, conforme o texto que Marquinhos leu lá no início, né? Como Nicodemos disse, né? Como Jesus disse a Nicodemos, importa-vos nascer de novo da água e do Espírito. É uma experiência radical de transformação comparada a um novo nascimento. Mas eu quero fechar, então, o estudo dessa noite falando sobre o futuro, né? O que é que nos espera no futuro nesse processo de santificação e nos levará para a glorificação, né? Nossa salvação será final e plenamente operada quando formos glorificados na ressurreição ou quando formos transformados vivos antes da nossa transladação para o céu. Através da glorificação, Deus compartilhará com os redimidos sua própria glória radiante. Essa é a esperança que todos nós, como filhos de Deus, podemos antecipar, né? Romanos 5,2 vai nos dizer pelo qual temos a entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, essa é a nossa esperança, irmãos, sermos transformados agora já no nosso caráter, mas naquele grande dia o nosso corpo, né, ser integralmente transformado, a gente perder essa mortalidade, essa corrupção que cerca, né, e a gente poder então viver eternamente com o nosso Deus. Paulo relaciona a nossa salvação presente com a primeira vinda de Cristo por meio da cruz histórica, né, da ressurreição do ministério celestial de Cristo. Nossa justificação e santificação são asseguradas por completo e para todos. Nossa salvação futura, a glorificação de todos dos nossos corpos é relacionada por Paulo com a segunda vinda de Cristo. Então, a glorificação e a perfeição. Só na glorificação atingiremos a perfeição plena, né? Até lá estaremos na busca constante de aperfeiçoamento, né? Mas que dia a dia vai se dar de forma crescente e gradual, né? Alguns creem incorretamente que a perfeição última que será trazida pela glorificação já se encontra à disposição do ser humano. Então, a santificação é um processo de toda a vida. Podemos possuir a perfeição agora, mas somente em Cristo. Entretanto, a transformação última, todo abrangente de nossa vida, que se transformará na genuína imagem de Deus, deverá ocorrer no segundo advento, quando a gente receber um corpo glorificado, né? Nem os traços cristãos do caráter, nem o comportamento isento de falhas representam a base pela qual somos aceitos diante de Deus. A justiça salvadora provém do único homem justo, Cristo Jesus, e nos é transferida pelo Espírito Santo. Em nada podemos contribuir com o dom da justiça de Cristo, podemos apenas recebê-lo. E aqui a gente finaliza com a citação de João Calvino, quando ele disse assim, né? Cristo não pode ser dividido em duas partes. Assim, as duas coisas, a justificação e a santificação, que nele recebemos unidas, são inseparáveis. Meus amigos, minhas amigas, através da morte e ressurreição de Cristo, nós temos e podemos obter a justiça, né? Nós que estamos vestidos com trapos de imundícia, nossas obras, nossas justiças próprias, diante de Deus são trapos de injustiça,
mas pelos méritos de Cristo nós podemos receber esse manto de justiça, ser declarado justo diante de Deus, que simultaneamente vai operar em nós a transformação do nosso caráter, né? E esse é o meu desejo para cada um de nós, que o conhecimento daquilo que Cristo fez por nós, ele não seja meramente teórico, factual, mas que ele seja uma experiência, que eu me aproprie como Nicodemos, né? Através de uma experiência de novo nascimento, que eu permita que o Espírito Santo transforme o meu coração, mudando o meu caráter, trazendo plenitude de Cristo em mim, né? Em você, para que aqueles que olharem a você, se acercarem a você, possam perceber que você teve um encontro real com Cristo e que você já não é o mesmo, né? Como diz aquela música do Arautos do Reis, assim, eu não sou mais eu, Cristo vive em mim, né? Eles cantando aquilo que o apóstolo Paulo nos diz. Que essa seja a experiência de cada um de vocês, meus amigos, que dedicaram mais uma sexta-feira para buscar a Deus, para meditar em sua palavra, para estudar. Que cada um de vocês tenha a vida transformada pelo poder do Espírito Santo, experimente a alegria da salvação, como vocês viram ali, né? A adoção de ser chamado filho de Deus, ter os seus pecados perdoados e apagados, ter a certeza da salvação, ter a esperança, ter paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso 1, diz que justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Né? Quantas pessoas têm aí, durante essa pandemia, sofrido com depressão, com angústia, com estresse, com a alma oprimida. Mas você e eu, uma vez que experimentamos Cristo Jesus, podemos olhar para o futuro com esperança, com paz, né? Porque Cristo já atuou em nós no passado, atua no presente. Né? Ele fez uma obra por nós de justificação, mas faz uma obra em nós de santificação, que atesta para aquilo que ele fará também no futuro, na glorificação. Que você e eu sejamos essas pessoas que vão estar prontas, né, preparadas, plenas em Cristo, naquele grande dia, com mãos levantadas, dizendo assim, este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e na sua salvação nós nos alegraremos. Esse é o meu desejo para cada um de vocês, que Deus dê um restante de noite de sábado aí, né, essa sexta-feira, na presença dele, dê um sábado abençoado, desfrutando, né, desta salvação operada por Cristo. Aqui ele graciosamente oferta e imputa a sua justiça a cada um de nós. Amém? Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário final. Não? Hoje vocês estão tímidos? A galera tímida. Está todo mundo tímido, né? Tá joia. Acha de contar quando que a gente fazer aquela mana adora de novo. Não entendi, Anderson. Quando vamos fazer a oração, semana de oração novamente, às 4 horas da manhã. Ah, quando vai ter outra semana de oração daquela de madrugada, muito boa, né? É verdade. Foi. Ali foi um pouco, né? Muito bem. Meu amigo Saulo, você que ficou aí caladinho, eu não te dei texto, não te abusei durante a exposição. Você se importaria de fazer a oração final? Ô Anderson, Oi, eu vou, meu irmão. Um feliz sábado. Nós estamos planejando com o pastor aí, ver se agora em outubro fazemos outra, viu? Ah, ok. Esperançosamente. Joia. Estamos pensando aí em outubro aí fazer outra, para ver se a gente movimenta um pouquinho aí e tem um encontro melhor também, né? Se incomode não que você vai falar, semana eu acho comunicado, viu? Por falar nisso, vocês devem ter Ok. sentido a ausência do pastor hoje. Ele não veio porque hoje está tendo a Santa Ceia lá na igreja do Areal. Isso para a gente é uma excelente notícia, porque pouco a pouco as igrejas estão também retomando as suas atividades presenciais, a normalidade. Então, eu acho que em breve essa classe que está aqui virtual, de repente a gente possa transformar ela numa classe presencial também. Fé em Deus, essa pandemia já está passando e a gente vai poder se reencontrar, se abraçar, né, sem medo de vírus, de contágio, de nada. Então, logo mais, com fé em Deus, a gente vai poder
voltar a reunir. Então, o pastor já está reunido lá com a igreja hoje, fazendo a Santa Ceia. Ontem, inclusive, foi aniversário do pastor. Quem depois quiser dar os parabéns para ele aí, fique à vontade. Então, por isso que ele não está aqui hoje com a gente, dando aquela... Sempre deu, mas foi uma alegria estar com vocês mais uma vez. Vou pedir ao meu amigo Saulo, então, que encerre com oração, tá bom? Pronto. Tá todo mundo me ouvindo bem? Alto e claro. Então vamos orar. Oremos. Santo, Santo Deus, Eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma semana que está findando, mais um sábado que está chegando. Obrigado por esse dia ter separado para nós. Nesse momento aqui, Senhor, estamos aqui reunidos e mais um estudo aconteceu, um estudo para entendermos mais do Teu amor sobre nós. Eu peço que o Senhor possa abençoar cada um aqui presente e que a cada dia possamos nos santificar, nos justificar mais e buscar nossa sempre melhora e a busca da presença do Espírito Santo em nossa vida. Fica com cada pessoa aqui presente e suas famílias também, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus. Amém. Saulo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado a todos, né? O Fernando, o Marquinhos, que entrou hoje também pela primeira vez. Fernando, um abração, viu, meu irmão? Um abraço, seu Fernando. Seu Fernando, o senhor pode abrir seu microfone para a gente ouvir um tostão da sua voz também? Fique à vontade, viu, seu Fernando? Só clicar na tela, o senhor abre o microfone, a gente poder escutar o som da voz. Agora. E aí, meu irmão? Tudo bem? Saudade, viu? Saudade. Valeu, compadre.